Boa noite a todos, boa noite a todas. É com imenso prazer que estamos aqui, mais uma vez, reunidos para a transmissão da noite de hoje, para a sessão de Evangelho no Ar. Em mais 10 minutos, iniciaremos a nossa transmissão da noite. Então, convido a todos para que desde já busquem o seu copo com água, a sua jarra com água, o seu recipiente com água e já o reserve próximo de vocês para que possamos receber dos emissários de Deus as benesses e as bênçãos para que possamos, ao tomar desta água e ao utilizá-la para a cocção dos nossos alimentos, a preparação de um suco, que possamos receber as energias tão benfazejas provenientes desse Pai amoroso que nos dá a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez em seu nome. E aproveitem também para que, desde já, seja possível se sentar confortavelmente, respirar profundamente, já entrar em sintonia para a nossa leitura, o nosso estudo, para que possamos efetivamente juntos trabalharmos no estudo, trabalharmos na nossa reflexão cotidiana, para que nos tornemos hoje melhores do que fomos ontem. Então, em mais 8 minutos, iniciaremos a nossa transmissão da noite de hoje. Possamos realmente, desde já, recebermos aquilo que aqui viemos buscar nessa noite. Vamos serenamente inspirar pelo nariz, bem profundamente, deixando que o ar, pouco a pouco, preencha o nosso peito, o nosso pulmão. E vamos sentindo com que o diafragma vá afastando o abdômen para baixo e ele vá se expandindo. E então, muito vagarosamente, vamos expirar pela boca. Vamos começar?
Vamos realizando esse exercício de respiração para acalmar a nossa mente. Em acalmando a nossa mente, que possamos já perceber essas energias amorosas e fraternas que nos cercam nesta sessão da noite. Que essas energias que tão suaves, tão sublimes, nos são ofertadas nesse instante, que elas possam se derramar abundantemente em nosso coração, nos trazendo tranquilidade, nos trazendo sensatez. E vamos desde já, serenados, entendermos o porquê estamos aqui. Qual é o nosso propósito? Propósito de se conectar consigo mesmo, de refletir, propósito de identificar em si mesmos, em nós mesmos, a oportunidade bendita de iluminação, de esclarecimento, na certeza de que esta bênção maravilhosa proveniente dos céus nos envolve, nos abraça e nos alimenta, para que nos sintamos mais fortalecidos para seguirmos a nossa caminhada. Peço mais uma vez, estamos chegando ao fim desses minutinhos iniciais para iniciarmos a nossa transmissão. Peço que desde este momento já separem o seu copo com água, a sua jarra com água, o seu recipiente com água, para que possamos receber de Deus, dos seus emissários, as energias benditas de que tanto necessitamos. Peço ainda para que curtam, comentem e compartilhem essa transmissão, de forma a ser possível criarmos uma grande corrente do bem, uma grande corrente do amor, levando as melhores energias a todos que delas possam necessitar. E vamos ouvindo esta melodia divina que nos é ofertada. Vamos buscando uma posição confortável e vamos neste instante fechando os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos da alma. Que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento até a nossa origem, o arquiteto da vida, o Criador do mundo e do universo. E humildemente, voltando-nos para a criação, que possamos dizer: obrigado, meu Deus,
pela oportunidade que nos oferece. Obrigado pela oportunidade de aprendizado. Obrigado pela oportunidade de crescimento. Obrigado pela oportunidade de, em conhecendo a mim mesmo, poder servi-lo na figura do meu semelhante. E assim, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, cumprimentando os emissários celestes que pontualmente aqui já se encontram presentes conosco, é que pedimos licença para iniciarmos a transmissão de Evangelho no ar desta semana, pedindo ao Criador o fortalecimento necessário, de forma a que possamos absorver os ensinamentos da criação e que esses ensinamentos benditos possam nos ajudar no processo de transformação mais importante que existe, a transformação de nós mesmos. E que a luz do teu amor profundo e infinito, Senhor, se despeje sobre nós e nos fortaleça para sermos hoje melhores do que fomos ontem, na construção de um amanhã mais feliz. Graças a Deus. Obrigado a todos, obrigado a todas que estão conosco aqui conectados para a transmissão do Evangelho no ar desta semana. Solicito a gentileza daqueles que puderem para que curtam, para que comentem e para que compartilhem essa transmissão em suas redes sociais, de forma a podermos chegar a tantos quantos possam necessitar desta oportunidade de reflexão, para que possamos efetivamente cumprir com o compromisso do que dá o nome ao nosso canal, Luminamentes. Não que tenhamos a soberba ou a pretensão de ser agentes de iluminação de quem quer que seja, mas sim sermos fiéis instrumentos de uma energia maior que, através desta oportunidade, auxiliamos no processo de reflexão e que essa reflexão faça com que cada um de nós ilumine a si mesmo e iluminando a si mesmo, iluminar os caminhos por onde trilhamos, sendo faróis neste divino universo, auxiliando a tantos quantos de nós se aproximam. E na noite de hoje, como eu sempre comento, realizamos o nosso estudo tomando como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra kardeciana. E como nós costumeiramente realizamos, abrimos ao acaso. Peço licença pelo uso dos óculos. E ao acaso vamos ver qual lição somos convidados para a noite de hoje. E na noite de hoje somos convidados a estudar o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo ele é formado pelos textos: salvação dos ricos, resguardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza,
provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas e, na seção de instruções dos espíritos, temos os títulos: a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. E na noite de hoje nós somos convidados a realizar o estudo do primeiro texto, Salvação dos Ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Esse texto está descrito no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. E para que fique claro, é importante que esclareçamos aqui o que significa Mamon. Mamon é o deus das riquezas, segundo o paganismo. Então, quando a gente fala não é possível servir a Deus e a Mamon, nós estamos nos referindo exatamente a isso. A Deus, a essa figura maior, geradora de tudo, e a Mamon como sendo os bens materiais, a vida material, ok? Então, um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segue-me. Porém, o jovem, ouvindo as palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então Jesus disse a seus discípulos: Eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino de Deus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está relatado nos evangelhos de São Mateus, São Lucas e São Marcos. Em Mateus está no capítulo 19, versículos 16 a 24. No evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 18 a 25. E no evangelho de São Marcos, no capítulo 10, nos versículos 17 a 25. O que é importante a gente esclarecer aqui, para que não haja mais dificuldade nas alegorias trazidas nas mensagens de Jesus?
o que é o camelo que ele se refere? Essa figura original pode nos parecer um pouco estranha, pois não se percebe a relação que existe entre um camelo e uma agulha. É que, em hebreu, a mesma palavra empregada para designar cabo e camelo são a mesma. Na tradução, foi-lhe dada este último significado, camelo. É provável que, no pensamento de Jesus, estivesse o primeiro, o cabo. Ele é, pelo menos, o mais natural. E também é importante que a gente esclareça que Jesus se referia não ao animal camelo, mas à corda de amarrar navios, que era feita com pelo do animal camelo e que popularmente era chamada camelo. Pois bem, esse é o texto que somos convidados a estudar na noite de hoje, e eu começo a nossa discussão, a nossa conversa, falando que é muito importante que nós façamos uma reflexão. Obviamente, o texto está postulando de uma maneira icônica, de uma maneira mais visual para nós, a questão de Mamon como sendo a representação da matéria e Deus como sendo a representação da verdade, da verdadeira origem do Espírito. Então, quando a gente olha isso, a gente não pode se esquecer que todos nós que estudamos um minuto que seja a respeito do processo da religião, da filosofia cristã, todos nós temos mais ou menos o senso de certo e de errado. E que quero dizer eu com isto? Que todos nós somos, então, convidados a executar a nossa vida cotidiana seguindo os passos do Criador, seguindo os passos desta moral que conhecemos e que nos dá o aporte de informações de certo e de errado. Pois bem, o que é importante que a gente reflita aqui, meus irmãos? Que não se pode servir a Deus e a Mamon. Porém, o que isso quer dizer? Não é possível, meus caros, que nós possamos, dentro de nossa fragilidade, esquecermos de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que nos constrói e que nos permite ser o que somos até a data de hoje. Ora, todos nós temos dentro de nós as nossas fragilidades, as nossas oportunidades de melhoria, aquilo que ainda somos frágeis e que muitas das vezes esbarra naqueles aspectos que nós comentamos aqui há pouco, sobre orgulho e a vaidade, sobre o que Jesus diz ao seu interlocutor quando ele pergunta: o que necessito eu para entrar no reino dos céus? Assim, meus caros, é importante que tenhamos a concepção clara de que não nos é solicitado certificado de santidade, mas é-nos solicitado que, como Jesus disse, guardemos os mandamentos. Ai, Humberto, mas pelo amor de Deus, nós estamos em pleno século XXI e você vem falar de guardar mandamentos. Meus caros, não estou dizendo guardar mandamentos no sentido clerical que algumas religiões acabam se utilizando dentro
da sua retórica. Estou dizendo aqui, meus caros, que precisamos servir a Deus e não a Mamon. Por quê? Toda vez que nós diagnosticamos, que nós olhamos para nós mesmos e identificamos as nossas fragilidades, que devemos fazer aí como verdadeiros filhos do Criador? Trabalhar efetivamente na correção dessas fragilidades. E como fazemos isso? Através do cumprimento, através de guardar esses mandamentos. Ou seja, nós precisamos transformar o verbo em ação. É necessário que cada um de nós efetivamente possa utilizar todo o conhecimento angariado até o momento na vida cotidiana. Não é fácil, porque se o fosse, não estaríamos aqui. Contudo, meus caros, é fundamental que nós nos empenhemos nesta tarefa, pois essa tarefa efetivamente nos dará a oportunidade de vencer o nosso maior inimigo. Vocês sabem quem é o nosso maior inimigo? Será que é o Coringa? Será que é o Lex Luthor das histórias em quadrinhos? Ah, é o meu chefe. Ah, então se não é meu chefe, deve ser a minha sogra. Não, meus caros. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Como nós somos nossos inimigos. Como nós nos sabotamos. Impedimos a nossa felicidade. Assim, meus irmãos, para que possamos ser felizes, é fundamental que conheçamos a nós mesmos. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Com esse conhecimento, meus caros, é que efetivamente poderemos realizar o diagnóstico necessário de quem somos, sem máscaras. E, em sabendo quem somos, é que poderemos realmente verificar aqueles pontos que necessitamos de mudança. E em mudando, perceberemos que estaremos guardando os mandamentos de Deus. E quando nos dermos conta, efetivamente, não estaremos mais servindo a Mamon. Estaremos servindo a Deus, entendendo que temos as dificuldades, mas Deus nos dá o fortalecimento necessário para corrigir aquilo que deve ser corrigido. E um desses meios é, por exemplo, assistindo os vídeos que nós publicamos semanalmente aqui na transmissão de Evangelho no ar. Porque esses vídeos têm como objetivo trazer à tona essas reflexões, para que possamos nos conhecer melhor. E em nos conhecendo melhor, identificar aquilo que efetivamente necessitamos melhorar, necessitamos de um aperfeiçoamento para que sejamos efetivamente felizes. Bem, esse é o ponto que eu gostaria de trazer à discussão na noite de hoje e gostaria de abrir para perguntas, comentários, complementações. De acordo com o texto, seria mais adequado, mas perguntas ou comentários em geral. Lembrando que, no caso de perguntas, as responderemos de acordo com as nossas possibilidades, e aqueles temas que não tenhamos o domínio, estudaremos e traremos a resposta tão breve seja-nos possível. Boa noite, Andréia Alves de Souza.
Boa noite, Sandra Tube. Boa noite, Dara Ribeiro Alves. Boa noite, Silvia Kamizaki. Boa noite, Fabiana Mariano. Boa noite a todos, meus caros irmãos. E gostaria que vocês utilizassem a ferramenta de texto para que possam colocar os comentários, as dúvidas e as complementações que julgarem necessários. E não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar a nossa transmissão nas suas redes sociais. Vamos ajudar a servir a Deus compartilhando esse vídeo em nossas redes sociais. Bem, eu acredito que não haja comentários ou dúvidas nesse momento, então nós seguiremos adiante com a leitura complementar. A leitura complementar da noite de hoje será realizada utilizando o livro Assim Vencerás. Ele é psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos abrindo ao acaso para receber a complementação da lição da noite de hoje. Peço licença mais uma vez pelo uso dos óculos. E nessa noite somos convidados a ler e estudar a lição 29, no serviço da oração. Lembra-te da expressão de Jesus na prece dominical. Pai Nosso. A bondade divina ignora a exclusividade. Não te dirijas ao Senhor pensando tão somente na dor que porventura te fira. Deus, que é a providência de tua alma dilacerada, é igualmente a providência dos que te ferem. Ele é o nosso Criador, mas também é o Criador dos que não observam o mundo por olhos nossos e que não considera a vida segundo a nossa cabeça. Ele que nos criou, ele que criou a águia que voa, criou o verme que rasteja. Ninguém te proíbe o ato de pedir algo ao Senhor. Recorda que o problema ou a provação não te pertencem unicamente. A aflição que te vergasta são muitos casos muito maior naqueles que te acompanham. Tuas dificuldades são respeitáveis, contudo, outros são torturados por dificuldades maiores que as tuas. Sim, o Todo-Poderoso é todo amor e todo sabedoria. Ele é Supremo Senhor de todos os mundos, de todas as almas, de todas as vidas e de todas as coisas. Roga o que desejas, mas, antes, não nos esqueçamos de suplicar ao nosso Pai visão e discernimento, a fim de sabermos se o nosso pedido está certo e justo, de conformidade com as suas leis. Nos dias de aflição e cinza, não te recolhas à blasfêmia e nem peças por maiores manifestações de justiça em teu campo de ação, porque a justiça mais ampla poderia agravar-te as dores, mas sim roga o acréscimo da divina misericórdia em teu benefício, a fim de que disponhas de ombros fortes, para que não venhas a lançar longe de ti os favores da própria cruz.
E mais uma vez temos uma complementação bastante adequada para a lição de hoje. Quando ele nos faz o convite para a reflexão a respeito das orações que às vezes fazemos como um verdadeiro desfiar do rosário, como diria o povo antigo, aquele pede. Devemos nos lembrar algumas coisas. Devemos servir a Deus e não a Mamon. Devemos trabalhar as nossas fragilidades e não fortalecê-las. Devemos lembrar como o texto maravilhosamente nos brinda. O mesmo Deus que te criou, criou também o irmão que te fere. O mesmo Deus que criou a águia, criou o verme. O mesmo Deus que nós estamos rezando, pedindo proteção, pedindo fortalecimento para uma causa específica, outro também está orando e pedindo para a sua causa, que às vezes é totalmente contrária à nossa. Cabe-nos elevar em primeiro lugar o pensamento a Deus e pedir discernimento. Por que pedir discernimento? Porque é necessário, meus irmãos, que peçamos a Deus aquilo que nos trará benefícios, aquilo que nos fará crescer, nos fará progredir e evoluir. Às vezes pedimos muitas coisas, mas, meus irmãos, nem tudo aquilo que pedimos nos fará bem. E Deus nos manda exatamente aquilo que nos fortalecerá. Então, meus caros, que possamos agradecer a Deus e pedir a Ele força, discernimento e luz para que possamos identificar os melhores caminhos a seguir. E mais uma vez eu abro para comentários ou complementações ou ainda dúvidas, caso hajam, as quais responderemos à medida das nossas possibilidades. Bem, acredito que não haja comentários, então nós seguiremos para o encerramento. E o encerramento, como vocês sabem, nós temos a nossa prece, as vibrações, e na sequência nós temos a prece de encerramento propriamente dito. Deixa eu colocar a nossa música. E assim, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos físicos e levar os nossos pensamentos até a figura de Deus nosso Pai, de Jesus o nosso Mestre. E vamos agradecer nesse instante por tudo aquilo que somos. E vamos oferecer
em gratidão, neste momento, as nossas melhores energias. E vamos vibrar como um verdadeiro sol. Energias benfazejas para o fortalecimento da fraternidade, da união entre os povos. Que essa energia possa alcançar os dirigentes das nações. Que essas energias possam fortalecer a espiritualidade que assiste esses líderes nacionais. Vamos vibrar amorosamente por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que somos. Vamos vibrar pedindo a Deus o fortalecimento de todos os irmãos que nos compartilham a existência. Que eles possam receber essas energias maravilhosas que direcionamos nesse instante. E assim, vamos deixando uma vibração em aberto, para que a espiritualidade possa utilizá-la nas regiões onde se fizer mais necessário. E assim, com o coração cheio de alegria, é que elevamos ainda mais o nosso pensamento e agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos com a prece que Jesus nos ensinou, como a lição da noite de hoje nos sugere. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em erro e tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. E assim, agradecidos que estamos, pedimos licença para encerrar a transmissão de Evangelho no ar dessa semana, pedindo que essa energia bendita que recebemos possa permanecer conosco e que possamos levá-la onde quer que algum irmão necessite. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Agradeço a todos, agradeço a todas que estiveram conosco em mais essa transmissão. Que a luz do Senhor os abençoe e os proteja hoje e sempre. E até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.